Nós temos aí incidência nos últimos 10 anos das questões assim dentro dos grupos principais de temas. A gente tem aí campeã de audiência aí, álgebra e aritmética, né? A parte de matemática mais básica, ela vai ficar com praticamente aí 25% da prova. Então você pode esperar 25% da tua prova lá das 45 questões, você pode esperar aí mais 7, 8 questões, né? Que vão trabalhar, aliás, até mais, né? Umas 8, 9 questões que vão trabalhar aí o tema de aritmética e álgebra. Isso aí a gente está trabalhando dentro das questões que só cobram isso, mas isso aqui vai ser trabalhado também dentro de outros conteúdos, né? Dentro de uma questão de geometria, você vai utilizar a parte da matemática básica. Dentro de uma questão de trigonometria, você vai utilizar a matemática básica. Ela vai presente toda a prova. Mas se a gente for considerar aquele tema apenas, ele vai aparecer aí pelo menos em 25% das questões. Então vale a pena você revisar de última hora essa parte da matemática básica. Se tem alguma coisa que está falhando aí no seu estudo, né? MMC, MDC, fatoração, produtos notáveis, parte de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, porcentagem, né? E quando a gente vai para a parte da álgebra também, a gente já vê aí equação do primeiro grau, equação do segundo, sistemas de equações de duas equações e duas variáveis, uma inequação do primeiro grau. Essa parte da álgebra mais básica tem que estar na sua veia também para chegar lá na prova e acertar muitas questões, tá? Aí a gente já vai aqui, ó, dos temas que vão ser mais incidentes aí, né? Dentre os específicos, vamos dizer assim. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, geometria plana e espacial. O Enem gosta muito, né? Dentro de geometria plana você pode estudar aí triângulos, quadriláteros, circunferência. E dentro de espacial você pode dar uma ênfase maior aí nos sólidos geométricos e nos volumes, né? Cálculo de volumes e cálculo de áreas. Temas aí que o Enem gosta bastante também, tá? A gente vem aqui para funções. E aí dentro de funções o que mais aparece seria a parte de geral, né? Aquela parte mais geral zona de funções para você analisar. Parte de gráfico, muito importante você fazer uma revisão aqui dentro de funções. E as funções específicas você pode colocar aqui função do primeiro e do segundo grau, que são as que mais caem, tá? E aí se for na sequência de funções, você pode pegar um pouquinho de exponencial, um pouquinho de logaritmos, que sempre vai ter uma ou duas questões desses conteúdos. Então aí você aumenta o seu leque de conteúdos, né? O seu campo semântico, vamos dizer assim, de conteúdos para a sua prova. Então logaritmo exponencial correndo por fora aí, tá? Estatística e probabilidade, questões que sempre aparecem na sua prova do Enem. Então aqui nessa parte de estatística você vai ter análise de gráficos, análise de tabelas, você vai estudar aquela parte que fala sobre medidas de tendência central, né? Média, moda, mediana, temas que aparecem bastante na prova. Probabilidade todo ano tem 2, 3 questões, geralmente são questões que você vai ter um trabalho um pouquinho maior dentro delas, então tema que vale muito a pena estudar porque é um tema pequeno, né? E que tem incidência na sua prova do Enem, tá? Com 15% mais ou menos aí de acordo com o cálculo que o professor fez, beleza? Análise combinatória, aqui eu quero que você dê uma ênfase dentro de análise combinatória para o princípio fundamental da contagem. A maioria das questões de análise combinatória você consegue fazer pelo princípio fundamental da contagem. E também vai, claro, olhar a permutação, né? Permutação, você vai olhar aqui a combinação, arranjo, tá? Então são temas aí que o Enem gosta bastante dentro de análise combinatória, beleza? E aí trigonometria, tem um tema que o Enem tem cobrado assim de vez em quando, né? Uma questão ou outra de trigonometria, e aqui ele já vai falar mais de, vamos dizer, funções trigonométricas, né? Com relação ao gráfico de funções trigonométricas, gráfico de funções trigonométricas. Claro, você vai ter que estudar o ciclo trigonométrico. E aqui a gente pode encaixar uma trigonometria ou razões trigonométricas, né? Relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. Dá para a gente fazer uma junção aqui com conteúdo de geometria plana, né? Parte de triângulos retângulos, junto com trigonometria. Então a gente pode fazer uma revisão juntando esses dois conteúdos aqui, por exemplo.
Aí seguido de análise financeira, né, ou matemática financeira, com 5%, e geometria analítica também com 5%. Aqui a gente vai estudar regime de juros, né? Juros simples, juros compostos, aqui dentro de análise financeira. E dentro de geometria analítica, dê preferência para ponto e reta, que é o que mais cai, né? Vez ou outra cai uma questão de circunferência, mas é mais raro. O que aparece muito aqui dentro de geometria analítica é você fazer análise dentro de ponto e dentro de retas, tá? Você pode até ver posição relativa de retas e circunferências, né? Quando que uma reta é tangente, quando que ela é secante. Então, basicamente, falando um pouquinho aqui sobre cada um desses conteúdos, a gente vai revisar algum deles aqui na nossa aula de hoje, na nossa premonição, beleza? Vamos ver isso aqui na forma de um gráfico, ó. Gráfico com os conteúdos que tem maior incidência aí nos últimos 10 anos. Então a gente vai ver um pouquinho de aritmética e álgebra, essa parte aqui da matemática básica, né? A gente vai revisar essa parte aqui de aritmética hoje com as operações básicas. Então aproveita aí, se você tiver alguma dúvida pontual sobre o que eu vou falar aqui ou dentro desse conteúdo, já manda aí no nosso chat, tá? A gente vai tentar revisar também aqui um pouco de geometria plana para a gente revisar tudo que diz respeito aos triângulos, retângulos, né? O que pode ser cobrado aí na nossa prova, tá? E aí, conforme for sobrando tempo, a gente vai avançando nesses outros conteúdos. Lembrando que a gente ainda tem aí Hora da Verdade pro Enem e a gente ainda tem revisão de véspera. Então dá pra gente ir revisando esses conteúdos aqui que eu coloquei no quadro para você, tá? Beleza? Não é por nada não, professor, mas eu sou muito grato por geometria analítica ter apenas 5% de incidência. Mas aí dependendo do seu curso, né, esse 5% de incidência ele pode te colocar aí nas primeiras colocações para você ser aprovado, né? Então, que cai, você tem que estudar. Claro, algumas áreas, né, que você vai fazer, matemática não é peso 2, você não precisa acertar tantas assim de matemática, então tudo isso é mais pessoal, né? Vai de cada pessoa. Então, se você tá grato, significa que não vai ser esses 5% que você pode tirar da sua frente e focar nos outros conteúdos. Beleza?